Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Herman Temel, pastor do Ministério Atos 29. E eu tenho um assunto muito importante para conversar com você, inclusive para trazer conhecimento da palavra, conhecimento bíblico para você, porque, como você deve ter visto no título desse vídeo, ázimo por quê? Ou seja, porque a Santa Ceia deve ser celebrada com pão ázimo, ou seja, com pão sem fermento. Isso mesmo, não é qualquer pão que deve ser utilizado para celebrar a Santa Ceia. Pior ainda, o pão fermentado. Para que você possa ter mais esclarecimento e conhecimento, fique até o final neste vídeo. Depois você vai tirar as suas conclusões. Não sou o dono da verdade, você vai poder pensar, você vai poder até mesmo meditar em tudo que eu vou passar para você aqui. E se você no final de tudo gostar do vídeo, compartilhe para que esse conhecimento chegue ao maior número de cristãos, maior número de pessoas possível, no nome de Jesus. Já te peço que, se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, para que possamos também crescer a cada dia com esse canal e levar a palavra de Deus o mais longe possível, no nome de Jesus. Amém? Vamos para o vídeo. É isso mesmo, meu querido, minha querida. Como eu falei aqui no início, por que o pão da Santa Ceia não pode ser qualquer um? Vamos entender um pouco aqui na palavra, principalmente entendendo a questão do fermento, significado. Vamos comigo, eu já estou com a Bíblia aqui aberta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, e nós vamos ler aqui os versículos 6 e 7. 1 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 6 e 7. A palavra de Deus, ela diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Inclusive, amanhã, no culto de Santa Ceia, eu ministrarei a respeito do finalzinho desse versículo, Cristo, nossa Páscoa. Será amanhã, às 9 horas da manhã, numa live que eu vou fazer aqui através da internet. Se você está assistindo até mesmo esse vídeo depois da data, então você pode assistir a gravação que ficou aí da live. Mas vamos voltar aqui e vamos entender melhor. Paulo, ele diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? A palavra aqui original para fermento é hametz. E a palavra hametz, ela traz em si alguns significados, ou um significado mais amplo, que podemos traduzir como má índole, ou até mesmo maldade, impiedade. O que é impiedade? São os atos praticados pelo ímpio. Então, o fermento, biblicamente, ele traz um sentido maligno, sentido de pecado, de maldade, de um intento maligno no coração. E a própria palavra de Deus, ela nos mostra isso quando Jesus, ele fala sobre o fermento. Veja comigo apenas algumas referências. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 6. Jesus diz assim, veja só: e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Vamos ver outra passagem para corroborar com essa? Marcos,
Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8 e o versículo de número 15, Jesus, ele diz assim, veja só: e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eu quero ver com você apenas mais uma referência para corroborar com tudo isso que Jesus está falando. Evangelho segundo Lucas, agora, capítulo de número 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, e o versículo é o versículo 1. Veja só, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Veja só, tanto os fariseus como os saduceus, eles muitas vezes, nós vamos ver nas Escrituras, fazendo perguntas a Jesus e tendo ali uma observação, que faziam aquela pergunta, aquele questionamento, tentando pegar Jesus em erro, em engano, ou seja, eles faziam uma pergunta, faziam um questionamento, não porque realmente eles tinham curiosidade sobre o assunto, mas porque na verdade eles tinham no seu coração a maldade, eles queriam apanhar Jesus em algo errado. Então eram perguntas feitas com segundas intenções. E Jesus então adverte os seus discípulos para não se contaminarem com isso, não serem levados também a ter no seu coração o desejo maligno, o impulso maligno do pecado que existe dentro do homem. É conhecido na linguagem judaica, e lembre, Jesus era judeu e pregou para judeus. Só depois que o evangelho ele foi levado aos gentios, aos estrangeiros, nesta linguagem, fermento, que é a palavra hametes, ela significa literalmente azedo, ou seja, era um coração azedo, porque é isso que o fermento é, ele azeda a massa e então ela entra no processo de fermentação e por isso então ela vem a crescer. E o fermento sempre você vai encontrar na Bíblia como referência ao pecado, à má índole, à maldade, à hipocrisia, a coisas ruins. Quando Paulo fala sobre isso, vou voltar aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, vamos voltar aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, veja que ele fala que essa questão de tirar o fermento começa em nós. Versículo 6, ele diz: não é boa a vossa jactância. Pastor, o que é jactância? Jactância é arrogância, prepotência, orgulho. É o sentimento que faz com que a pessoa se ache melhor, superior às outras e venha a desprezar as outras. Paulo está escrevendo isso aos Coríntios justamente porque essa era uma das características dos fariseus. Eles se achavam superiores do que a todo mundo, se achavam melhores do que todos, eram arrogantes e prepotentes. E por incrível que pareça, também os cristãos de Corinto também estavam sendo levados pela arrogância, pela prepotência, porque na sua maioria eram pessoas de vasto conhecimento e pessoas ricas, então elas acabavam sendo levadas pela prepotência de se acharem muitas vezes cristãos melhores do que os outros pela sua condição. E Paulo diz então: não é boa a vossa jactância ou a vossa vanglória, como essa tradução aqui que eu tenho, que é a tradução judaica, tradução feita por um rabino
judeu, e ele traz uma tradução mais ao pé da letra, onde está escrito assim, veja só, vou ler aqui para você, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 6, ele diz assim: sua vanglória não é boa, ou seja, vossa glória vã, ou se vangloriar, se achar melhor do que os outros, não é bom. Vocês não conhecem o ditado, é necessário apenas uma pitada de hametz para fermentar toda a massa, ou como está nessa tradução que conhecemos melhor, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, como estáis sem fermento, ou seja, se limpar de tudo que está no coração, que diz respeito à velha criatura, que diz respeito ao velho homem, toda a maldade que existia no coração, devido inclusive à velha criatura que a pessoa era, o homem pecador. Agora que estamos em Cristo, somos feitos uma nova massa. Lembre, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez, e devemos então deixar para trás o velho homem, a velha jactância, tudo aquilo que estava nos nossos corações. Inclusive, quando Paulo ele escreve aos Coríntios ainda, também aqui na primeira carta, no capítulo 11, quando ele fala da Santa Ceia do Senhor, no versículo de número 28, ele mesmo alerta dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, participar da ceia com jactância, com má índole, com fermento, vai trazer ao homem prejuízo. Ele ainda diz assim no versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Veja só que coisa. Agora, se olhando para nós, o fermento como sentimento, como algo que está implícito e dentro do coração do homem deve ser tirado, e com relação ao pão, você lembra o que significa o pão da Santa Ceia? Vamos ver aqui comigo, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, Mateus, capítulo 26, versículo também de número 26, veja aqui, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Olha só, Jesus é muito claro, isto é o meu corpo. Aí eu te pergunto, já para deixar de uma forma muito clara o caminho que nós vamos tomar agora: há fermento, há hametz em Jesus, no corpo de Jesus? E outro detalhe muito importante: além do pão da Santa Ceia ser a representação do corpo do Senhor Jesus, a Santa Ceia também é a Páscoa. E quando Deus deixou a Páscoa, inclusive com um estatuto perpétuo, Ele deixou uma ordenança muito importante. Veja comigo, livro de Êxodo, capítulo de número 12. Vamos lá, Êxodo, capítulo de número 12, e nós vamos ler os versículos 14 e 15. Leia comigo. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, algo que deveria ser celebrado continuamente. Versículo de número 15 agora, veja só:
7 dias comereis pães asmos ou pães ázimos. Ainda aqui na tradução desta outra Bíblia que eu tenho aqui na minha mão, em Êxodo, capítulo de número 12, no versículo de número 15, que vai nos trazer essa mesma ordenança, veja só como está escrito aqui: durante 7 dias vocês devem comer matzá. Pastor, matzá é o pão ázimo e diferente de hametz, que significa maldade, pecado, a má índole do coração do homem, a inclinação do coração do homem para o pecado. Matzá representa pureza, isso mesmo, pureza é a palavra. Por isso, nós já temos aqui a instrução de uma forma clara, já fica lógico que o pão da Santa Ceia, que é a representação do corpo de Jesus, e segundo, porque é uma ordenança, deve ser sem fermento. Não deve ser feito com pão levedado. Veja, vou ler aqui para você, mais uma vez, inclusive vou pôr o versículo na tela para você. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 15. Leia comigo. 7 dias comereis pães asmos ou ázimos ou matzá. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Veja a punição que era dada. A pessoa seria cortada do meio do povo de Israel. Então, por que a Santa Ceia não pode ser celebrada com pão fermentado, pão francesinho, pão de forma e outros pães que são feitos também, que não vai o fermento diretamente, mas vai um composto feito com água, farinha de trigo e açúcar, ou água e farinha de trigo, que é hermeticamente selado, é armazenado em geladeira, e aquela água junto com a farinha ela fermenta e depois o pão é feito com ela. Isso é pão fermentado. Todo pão que cresce, que incha, que se desenvolve, esse pão contém fermento e não deve ser utilizado para a Santa Ceia. Primeiro, porque é uma ordenança do Senhor, e segundo, porque Jesus é um corpo sem hametz, um corpo sem pecado. Jesus, ele não tinha no seu coração nenhum pecado. Talvez você diga: ah, pastor, mas eu não sou judeu para ter que guardar essas coisas. Pois é, a igreja de Corinto também não era uma igreja de judeus, era uma igreja de gentios. Então, não existe essa questão. Talvez você diga: ah, pastor, mas eu vivo agora na graça. A igreja de Corinto também vivia na graça. Nos convém obedecer. É isso que nos convém. Você quer levantar o pão, sendo um pão que venha a representar verdadeiramente o corpo de Cristo, como ele disse: este é o meu corpo, ou um pão cheio de fermento, um pão cheio de pecado? De forma nenhuma. O pão da Santa Ceia tem que ser sem fermento. Inclusive, eu vou deixar aqui no cardzinho um link onde você vai poder assistir um vídeo ensinando a fazer o pão ázimo. E você vai ver que é fácil, qualquer pessoa consegue fazer o pão ázimo. É fácil e barato de fazer, muita tranquilidade para ser feito. E também eu quero desde já convidar você a assistir comigo amanhã a nossa live às 9 horas da manhã e celebrarmos juntos a Santa Ceia.
Você pode hoje à noite fazer o pão ázimo, que você vai aprender na receita, guarde direitinho em uma sacola plástica e amanhã às 9 da manhã eu farei uma live falando a respeito de Jesus como o Cordeiro da Páscoa e ministrarei para você aí na sua casa. Você vai poder participar da Santa Ceia do Senhor. Compre também, providencie suco de uva integral. Pastor, não pode ser também vinho com álcool? Não, porque o vinho com álcool é suco de uva fermentado e não pode ter fermento na Páscoa, não pode ter fermento na Santa Ceia. Amém? Espero que esse vídeo tenha servido para trazer para você conhecimento. Lembrando, eu não sou o dono da verdade. Pesquise, busque as referências bíblicas, tem muito mais referência do que eu citei aqui. Estude a palavra de Deus e cresça a cada dia na graça e no conhecimento. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e que Deus abençoe você poderosamente. Amém? Viva Jesus Cristo!